galera, 3 por 10, 3 por 10. Cagado de fome. O novo episódio do Circo Digital trouxe novidades, como a mudança no visual da Gangle, retornos de NPCs vivos e também personagens que morreram retornando, mostrando que isso aqui pode ser o maior episódio do Circo Digital com o número de personagens. E é sobre isso que eu vou falar agora. Meus amigos, vamos lá. Cara, só sobre esse episódio já dá pra imaginar que a criadora do Circo Digital realmente tava dando spoiler lá no final do ano passado. E como esse episódio tá trazendo diversos outros personagens de volta, eu tenho aqui algumas informações e teorias também sobre o que vai acontecer. As informações se baseiam nas publicações da própria criadora respondendo perguntas aleatórias, onde ela dava spoiler sem contexto, e agora vendo essas cenas sabemos o contexto, então já sabemos a cena. E o spoiler também. Mas também o que tem de informação oficial sobre esse novo episódio, beleza? Já que ele vai sair dia 13 de dezembro, então falta aí menos de 2 semanas pra isso acontecer. Mas se liga, o foco aqui vai ser no fast food, onde todo o grupo do Circo Digital vai trabalhar na escala 6x1 dentro do McDonald's. E a questão aqui mais louca de todas é que tem 2 personagens novos que foram confirmados aqui, tirando, claro, o NPC aleatório, mas ele não conta. Um deles é o Orbsman. Esse cara aqui é dito como o gerente e dono também da franquia de McDonald's, onde todo mundo vai acabar trabalhando. Ele que vai dar as ordens pro ar, e parece que pela história dele, ele seria um cara de muito sucesso, mas que com o passar do tempo ele acabou perdendo um pouco dos seus funcionários. Ou ele é apenas um funcionário aleatório que precisa de ajuda. Mas assim, ele é um cara que já acabou vazando em rótulo de shampoo, já que parece que vai ter outros merchans feitos com esse personagem. E caso não se lembre, ele é o último personagem que tava naquele primeiro teaser lançado há um ano atrás. O segundo personagem novo, que você provavelmente não percebeu, é o braço direito. Ele apareceu empurrando o cara, o Jax, nessa cena, colocando ele no seu devido lugar. E por que eu tô falando que ele é um personagem? Porque dentro do mundo do Circo Digital, dá pra saber que até objetos inanimados ou sem corpo podem acabar virando, sim, personagens. E aqui, a gente sabe que esse braço direito é literalmente a figura do braço direito. Por quê? Porque ele é o principal funcionário de maior confiança do gerente desse McDonald's. E simular isso como o braço direito, colocando cada um no seu devido lugar, aí sim é bastante interessante. Mas não dá pra teorizar muitas coisas sobre ele. O nome já diz tudo o que a gente precisa saber. Só que o melhor desse quarto episódio é que já tá confirmado pelo trailer que personagens antigos vão acabar retornando. E pelo trailer já percebemos uns 3 que estão de volta aqui. O primeiro é a Rainha Gosma e as Gosminhas, os Goinks, pra quem viu a dublagem não oficial. Eles aqui, cara, apareceram no piloto como a primeira aventura da Pony que acabou ficando fora. A questão dela é que, assim, ela era uma criatura que come, transforma todo mundo enquanto caga em Gosma. Tanto que ela chegou a comer a mão do Kinger e a cabeça da Zubul, na real. E ela queria transformar tudo em Gosma, todo mundo vai virar Gosma, ela quer fazer isso e ela faz comendo cada coisa, cada objeto, cada ser vivo e cagando Gosma. É assim que ela ganha os seus filhos e é por isso que ela é a Rainha Gosma. O que ficava curioso é que, como é que ela tá viva, né? Ela não devia ter morrido porque ela, poxa, sofreu dano da abstração. Mas é bom lembrar que no final do piloto, Cálfimo, que tinha sido abstraído, ele acabou, cara, meio que, sabe, enquanto tava sendo jogado no poço, a Ragata, a Pomni e a Rainha Gosma provavelmente foram restauradas nesse instante, por causa do feitiço e a programação do Kain. Só que assim, o outro personagem que vai acabar retornando aqui nesse episódio é o que já estão teorizando pra caraca, que é o Gumigu, aquele jacarezinho de Jujuba que apareceu lá no segundo episódio no Grand Cane açucarado. Esse carinha, cara, foi de longe um dos personagens mais inacreditáveis que a gente conheceu. Por quê? Ele era um cara que simplesmente era um NPC, ele não é um ser humano na vida real, ele tem memórias pré-programadas e tava seguindo assim o seu roteiro da missão de roubar, sabe, um xarope de mel. A questão dele é que ele acabou bugando junto com a Pomni e acabou entrando numa área de testes, onde tinham clones e cópias de modelos 3D de diversos elementos principais daquele mundo do Grand Cane açucarado. Ele foi o mais chocante de todos os personagens, porque ele acabou descobrindo a realidade dele e a Pomni queria salvar ele, levando ele pra, sabe, a área do Circo Digital. E foi isso que acabou gerando um gatilho inacreditável, porque ele acabou morrendo. Pelo menos é o que aparece. E se ele não
não tiver morrido, cara? É isso que é o grande mistério desse episódio. Porque se é ele que tá ali, sendo atendido pela Pomni, e ela ficou toda em choque porque ele tá vivo na sua frente, isso poderia seguir dois caminhos. Um caminho mais fácil seria colocar ele como um personagem clone, sem lembranças das emoções e situações que ele passou quando a Pomni e a turma do Circo Digital passou no mundo dele. Mas se ele acabar lembrando de tudo e voltou pro mundo dele sem explicar que ele era um NPC, isso seria uma mudança, cara, inacreditável pro rumo do circo. Porque ele agora, como NPC que sabe da sua pró-existência, ele poderia começar a investigar outros lugares. E lembra que tinha todo um plot da CIA, como a empresa que estava desenvolvendo o jogo do circo, quase uma ligação com o mundo real que acaba enlouquecendo o vazio, por sinal. Então, imagina, será que ele acabou descobrindo mais coisas sobre a CIA e também o vazio do mundo do circo digital? Porque ele poderia ser um cara que tá agindo como NPC nessas aventuras que o Kaine acaba trazendo. Sabe, o Kaine adora retrazer de volta alguns NPCs e outras aventuras também. Mas imagina, se ele é o cara que vai dar novas informações, a gente pode teorizar de verdade que ele vai dar um gatilho pra Pomni tentar buscar novamente a saída do circo digital. Ele pode trazer informações sobre como encontrar aquela saída, ou como encontrar bugs, ou rumores sobre outros mundos aonde ela deveria ir e também áreas proibidas, pra ela começar a explorar e descobrir uma nova saída. Tanto que assim, em uma das cenas a gente vê, cara, a Pomni totalmente desconfortável, jogando lixo fora. Rapaz, e se ela tivesse que ir pra fora do McDonald's só pra conseguir conversar com o Gumigo, sem ser pego pela vigilância do Kaine? E a Gangle tava só atrapalhando. Pois é, eu fico imaginando e teorizando que esse roteiro poderia ir pra esse lado, e seria insano pra falar a verdade. Comenta aí se você acha que vai ser isso ou não, manda um salve nos comentários e diz aqui no futuro, depois que o episódio saiu, se eu acertei, se a teoria do Gumigo tava correta. E claro, temos aqui outros personagens importantes para esse episódio e a função deles, né? A Pomni eu já falei aqui, a Gangle é a grande protagonista desse episódio, ela vai ter aquela grande mudança real assim dentro do mundo do circo. Eu acredito que eles podem ter saído da aventura de um beisebol da vida e ela já começou com a máscara quebrada e essa chateação faz com que ela desenhe o que ela gostaria de ser. Então ela vai acabar tendo uma nova transformação por conta da Zooble, com uma nova máscara que vai trazer a nova personalidade dela definitiva, sendo um pouco mais positiva, enérgica e líder. Tanto que isso vai ser representado nesse episódio, colocando ela como a gerente do McDonald's, que vai acabar explorando todos os outros membros do circo na escala 6x1 de trabalho. O Jax, ele é o grande antagonista aqui, mas eu tenho uma ideia do que ele pode acabar fazendo, porque assim, vamos lembrar, ele é o cara que gosta do caos e gosta de zoar com todo mundo e ainda quebra a quarta parede. Esse é o poder dele quando ele não respira. E aí, vamos pensar nisso. Se ele tá querendo zoar com a cabeça da Gangle e tudo mais, o que poderia acabar dando certo e errado nessa história? Sendo bem sincero, eu acredito de verdade que aquela cena da caixa de sugestões seja algo meio que proposital. Tipo, ele acabou enchendo de diversas sugestões de histórias e ideias de temas aonde ele poderia ser o líder e zoar-se com a cabeça de todo mundo. Ele adora causar o caos e destruir as aventuras. Então, imagina sabe a seguinte situação. Ele colocou tantas sugestões na esperança de que ele fosse virar o líder, principalmente nessa do McDonald's também, inclusive. E aí, num jogo pra colocar a Zooble dentro da aventura, a Zooble coloca assim, uma condição para o Kaine, aonde ela só participaria da aventura se a Gangle fosse a líder. Tudo isso pra dar apoio à sua amiga e também dar a ela uma chance de conseguir se vingar do Jax. Porque, cara, se tem uma coisa que a Gangle sofre é na mão desse coelho. Pode ter certeza. A Hagata e o Kinger não vão ser tão importantes aqui. O Kinger já foi, tipo, o protagonista do episódio anterior e, claro, a Hagata é o próximo que vai vir depois desse. Eu não sei o que esperar dela, mas ela só apareceu com uma bola de beisebol. Eu imagino que eles podem estar saindo já de uma aventura no começo desse episódio, ou ela pode estar falando que gosta de jogar de beisebol. Porque a galera esquece, né? Mas dentro do circo digital, os personagens lembram de gostos pessoais da vida real, mas não necessariamente o nome, identidade, sabe? Eles não estão sem memórias, pra falar a verdade. A criadora já falou isso. A única coisa que falta aqui é mostrar abstrações. Quem poderia virar uma abstração nesse episódio? Eu chutaria o Kinger, porque o Kinger sempre merece ser abstraído pra ficar próximo da sua esposa. Mas eu acho que não vai acontecer, não deve acontecer nada disso agora. Pelo menos por enquanto.